Olá, tudo bem? Boa noite. Vamos a mais um vídeo esclarecedor, né? Um vídeo para mostrar, apresentar mais uma situação que tem apavorado, que tem deixado religiosos mundo afora atemorizados, né? Eles dentro dessas chamadas igrejas, achando que algum dia Jesus viu um anjo caído, né? Porque eles dizem que Satanás é um anjo caído, é um deus do mal. E assim seguem acreditando nessa fantasia. E nós, com humildade, com muito estudo, com buscas, vamos te apresentar aqui alguns trechos dessa nossa nova apostila, que já está disponível em nosso blog. Vi Satanás caído como raio, o engano milenar que escravizou os fiéis. Deixa eu colocar a capa dele aí para você já dar uma olhadinha. Olha a capa, tá? Uma apostila, um livro, um e-book com 129 páginas, né? 129, olha aqui, ó. 129 páginas. Está até desconfigurado um pouquinho ali, mas a gente já arruma isso aqui um pouquinho aqui. Deixa eu ver o que eu posso. Só levantar um pouquinho. Não está aparecendo ali o número da página. E se eu levantar assim um pouco? Levantar, aí eu puxo aqui, ó, para baixo aqui. Não, não é esse, não. Calma aí. Aqui vamos puxar um pouquinho aqui. Olha lá, olha o número lá. Deixa eu só reconfigurar de novo essa página aqui. Pronto, está configurado. Então vamos ver agora essa apostila. Não toda, porque 129 páginas deveria ser uma live. E olha que uma live aí eu acho que pelo menos umas 10 horas, né? Ainda mais que eu quase não falo. Então vamos ver aqui a página 2. Vi Satanás caído, ou caindo, né? Como um raio. Lucas 10, 18. O engano milenar que escravizou os fiéis. Uma leitura histórica, linguística e espiritual sobre o verdadeiro significado das palavras de Jesus. A obra revela que Satanás nunca foi um ser celestial em queda, mas o símbolo do poder humano, da acusação e da religião. A luz que o fez cair não veio do céu, mas da consciência que desperta para a verdade. Aqui tem o crédito ao autor. E vamos para a página 3, uma epígrafe aqui muito maravilhosa. A mentira mais poderosa não é a que nega a verdade, mas a que se veste com o nome de Deus. Durante séculos, o homem chamou de Satanás aquilo que não compreendia, e de santidade aquilo que o dominava. Inventou o inimigo para justificar o medo, e edificou templos para o alicerce da culpa. Mas quando a luz brilhou, o acusador caiu, e com ele todo o império erguido sobre o medo. O relâmpago da verdade rasgou o céu da ignorância, e a consciência humana começou a despertar. O diabo revelado mostrou-se humano. O inferno desmascarado revelou-se simbólico. E Deus, compreendido, deixou de ser um juiz distante para ser o Espírito que habita em todos. A revelação do Cristo não foi o anúncio de um novo credo, mas o fim da ilusão antiga. O reino não é promessa, é presença. A salvação não é obediência, é entendimento. O juízo não é castigo, é clareza. E o verdadeiro fogo eterno é o da consciência que purifica o engano. E vi Satanás caído do céu como relâmpago. Lucas capítulo 10, versículo 18. O relâmpago é a revelação súbita, o instante em que o homem percebe que o acusador sempre esteve no trono da religião e que o céu que caiu foi o trono da ignorância. Isso aqui, ó, quando você que frequenta uma religião, você chegar em um lugar desse
e a pessoa falar assim, levante-se, vamos contemplar o nosso bispo, o nosso pastor, o nosso padre, o nosso papa, é isso aqui, ó. Você estará adorando ou contemplando um Satanás, um diabo, adjetivo para acusador, porque ele usa as leis de Moisés para te oprimir, para te roubar, para te enganar. Assim faziam os fariseus, assim faziam os religiosos há quase 2000 anos atrás. E faz a mesma coisa, e essas cópias por aí fazem a mesma coisa do que os fariseus faziam naquele tempo. A luz que derruba o acusador é o mesmo clarão que liberta o homem. E toda vez que a verdade é compreendida, um novo relâmpago brilha no horizonte da consciência. Cláudio Mendes, limpo pelo Evangelho Eterno. Vamos aqui à página 5, uma dedicatória. Aos que romperam os muros do medo e ousaram pensar. Aos que compreenderam que a fé não habita em templos, mas na consciência desperta. Aos que deixaram o conforto das crenças herdadas para seguir o caminho solitário da verdade. Aos que perceberam que o verdadeiro inimigo da alma nunca foi invisível, sempre esteve diante de nós, vestido de santidade e poder. Aos que foram chamados hereges por pensarem, blasfemos por questionarem, ímpios por exagerarem além dos muros da tradição. Eles são os verdadeiros filhos da luz, os que preferiram a razão à obediência. A lucidez à crença, a presença à promessa. Aos que descobriram que Deus não habita na distância, mas no entendimento, que o céu não é um lugar, mas um estado, e que o inferno é apenas o nome antigo do medo. A todos os que buscam a verdade, mesmo quando ela destrói os ídolos que lhes ensinaram a amar. A mesma quando o preço da liberdade é o abandono das certezas. Este livro é dedicado a vocês, peregrinos da consciência, buscadores da essência, almas livres que ousaram olhar para dentro e encontraram ali o reino que jamais se abala. Página 7, uma contracapa. Durante séculos, o sistema religioso transformou o adversário em um ser espiritual para dominar pela culpa. A figura simbólica do Satanás, originalmente apenas um adjetivo hebraico que significa acusador, opositor, adversário no julgamento, foi convertida pela tradição e pela teologia posterior em uma entidade metafísica, invisível e temida. A partir dessa distorção, construiu-se um império de controle. O medo do diabo sustentou altares, gerou obediência, criou dogmas e alimentou a economia da fé. O homem passou a temer o que não via e submeter-se ao que diziam enxergar o invisível. O acusador, que antes era uma função simbólica, se tornou personagem e o símbolo virou doutrina. Mas o Evangelho, quando lido sem o véu da religião, revela outra verdade. Página 8. Jesus nunca descreveu um espírito rebelde ou um inimigo divino. Em Lucas 10:18, ele testemunhou a queda de um poder humano, o sinédrio, o tribunal religioso que governava Israel em nome da lei. O céu que caiu era o trono da acusação, o relâmpago era a luz da revelação. A queda de Satanás foi um colapso do sistema sacerdotal que se opunha à verdade. O verbo grego usado por Jesus, pesonta, não indica caindo, mas caído. Um ato concluído, uma derrota já consumada. Não se tratava de uma visão, mas uma constatação histórica. Só voltando aqui, então o verbo grego usado por Jesus, pesonta, não indica caindo, mas caído. Deixa eu só abrir aqui um espacinho para te falar. Há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu fiz um vídeo a respeito dessa situação
e que eu usei o códice sinaítico para justamente mostrar, deixa eu colocar silencioso, mostrar essa parte. E quando eu fiz isso, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, não está eu via Satanás caindo. Não. Lá naquela época eu tenho aqui. Inclusive eu ia fazer um print e ia colocar nesse trecho. Eu falei, não, deixa. Eu tenho ele, antigamente, eu vi Satanás caído como raio. Quando eu voltei lá outra vez, mudaram o códice sinaítico. Eu via Satanás caindo, quer dizer, mudou. Mas para mim tudo bem que eu tenho um vídeo gravado disso aí. Eu tenho gravado, eu mostrando tudo. Desse jeito que você está vendo na tela aí, eu tenho ele gravado. E aqui está corretamente idêntico falando que aquele é um verbo grego, o verbo grego usado por Jesus, pessonta, que significa caído, não caindo. Então ele viu o acusador caído, ele viu aquele sistema farisaico caído, perfeitamente. Um ato concluído, uma derrota já consumada. Não, por isso que eu falo, essa apostila aqui, esse livro, é muito importante. Quando você chegar na página 129, se você tiver interesse em ter isso aqui, você vai... Gente, é cada coisa, cada tradução do hebraico, do grego, é cada loucura que você fica boca aberta, você fica... Eu não acredito que eu estou 40, 50, 80, 90 anos na religião achando que Jesus viu um ser caído. Essa apostila ou esse livro é uma primazia. Procura na internet se você vai ver algo parecido. Acredito que não. Acredito não. Você vai aparecer inúmeros mostrando que é um anjo caído, um ser. Mas a estrutura que tem o conhecimento nesse livro aqui, você não vai achar. Olha aqui. Não se tratava o poder da aqui, não se tratava de uma visão futura, mas de uma constatação histórica. O poder da religião estava ruindo diante da luz da consciência. A palavra céu, no hebraico, chamahim, sempre foi símbolo de autoridade e governo. Cair do céu significava perder o trono. O adversário que caiu não veio das alturas do cosmos, mas do pedestal da hipocrisia. Página 9. Com a destruição do templo em 70 DC, essa profecia se cumpriu em plenitude. O acusador dos irmãos foi expulso. Apocalipse 12, 10. O sinédrio que condenava os profetas e o próprio Cristo deixou de existir. O fogo que consumiu o altar do templo foi o mesmo fogo que purificou a história. O fogo eterno anunciado por Jesus não foi o inferno pós-morte, mas o juízo da verdade sobre a mentira, o fim do império do medo. Desde então, toda vez que o homem compreende a verdade, Satanás cai de novo. Isso é claro, né? Quando você chega ao evangelho eterno, ao conhecimento de todas as coisas, inclusive que o período da graça ficou lá para trás na época de Paulo, porque o conhecimento não é em parte, não adianta você só conhecer da cruz para trás, você tem que conhecer toda a logística, todo o fluxograma. E Paulo foi a ponte, foi a transição entre a lei e o evangelho eterno. Então, quando você chega no evangelho eterno de Apocalipse 14, 6, você está destruindo o Satanás da sua vida. Você está destruindo o padre, o pastor, a missionária, a profetisa, o diácono, o reverendo. Você está destruindo todos, porque eles não têm mais domínio sobre a sua vida. Não adianta ele vir com o Jesus é a porta, não adianta ele vir com o copo de água ungido, não adianta ele vir com um caroço de feijão ungido, não. Esse acusador, esse adversário está destronado. Ele não tem mais poder da sua vida. É isso aqui, ó. Desde então, toda vez que o homem compreende a verdade, Satanás cai de novo. Cada mente liberta é uma pedra que se desprende do antigo templo da ignorância. Cada consciência que desperta destrói mais um altar da culpa.
A cada vez que a razão substitui o medo, o reino de Deus se manifesta. Este livro nasce para restaurar o sentido original das palavras esquecidas. Muito interessante isso aqui. Página 10. Revelando que o verdadeiro inimigo da alma nunca foi espiritual, sempre foi humano, institucional, visível. O Satanás é o acusador que ainda se levanta nos púlpitos. O poder... Meu Deus do céu. O Satanás é o acusador que ainda se levanta nos púlpitos. O poder que transforma a fé em mercadoria e ignorância em instrumento do governo. Você imagine um livro desse na mão de um Macedão da vida. Imagine o genro do Macedão chegando e lendo essa dedicatória aqui. Só a dedicatória aqui, aliás, aqui a capa interna, a contracapa. Imagine o resto que vem por aí. Imagine um chapelão lendo isso aqui. O Satanás é o acusador que ainda se levanta nos púlpitos. O poder que transforma a fé em mercadoria e ignorância em instrumento do governo. A queda de Satanás é a queda da religião. É o despertar da mente que já não teme, que já não se curva, que já não busca Deus fora, porque aprendeu a encontrá-lo dentro. O Evangelho eterno é a luz desse despertar. A revelação final de que o reino de Deus não virá com aparência exterior, porque ele já está dentro de nós. A queda do acusador é o triunfo da verdade. O medo perde seu trono e a consciência assume o governo da sua própria alma. Este é o sentido de toda a profecia, o fim da religião como poder. Página 12. A leitura simbólica em Isaías, Ezequiel e Mateus 24, o Satanás de Jesus é o sistema religioso, não o inimigo invisível. Vamos ler agora o capítulo 3, mas vem cá, peraí, deixa eu ver o negócio. Suma. Eu pulei aqui, eu já fui adiantando, foi muito. Eu fiquei entusiasmado aqui, vamos ver, aqui é a contracapa, eu pulei, foi muitos, ó. Olha aqui, contracapa. Deixa eu olhar a contracapa, porque eu acho que eu apertei, foi muito ali. Deixa eu ver aqui. Durante séculos, o sistema religioso transformou o adversário em um ser espiritual para dominar pela culpa. A figura simbólica de Satanás, originalmente, acusador, tal. Eu acho que eu já li isso daqui. Vamos ao sumário. Veja como está rico de informação esse sumário aqui. Capítulo 1. O olhar de Jesus. Vi Satanás caído do céu como um relâmpago. Lucas 10, 18. Análise linguística do texto grego e hebraico. O sentido de caído, pessonta como fato consumado. O céu como símbolo de autoridade e o relâmpago como a luz da revelação. O adversário que cai não é espiritual, mas institucional. No capítulo 2 nós temos a linguagem profética do céu e da terra, como os profetas usaram a cosmologia como linguagem política. Céu significa poder, terra significa povo. A leitura simbólica em Isaías, Ezequiel e Mateus 24, o Satanás de Jesus é o sistema religioso, não o inimigo invisível. Capítulo 3, a construção do mito, das traduções ao dogma de Satã a Satanás, de acusador a demônio. O papel das traduções gregas, latinas e da Vulgata na criação do Lúcifer, como o medo e o poder transformaram adjetivos em personagens. Capítulo 4. O mito de Lúcifer, o rei humano tornado demônio. Análise de Isaías 14 e Ezequiel 28. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. O rei da Babilônia, não um anjo. Ou seja, como caíste do trono, do poder, como perdeu, né? A origem histórica da palavra Lúcifer e sua deturpação. A teologia posterior que criou o inimigo celestial. O mito como ferramenta política de controle e medo. Capítulo 5. O Satanás histórico, o sinédrio e o poder acusador. O verdadeiro significado de Satã, acusador legal. O sinédrio como o Satanás da época de Jesus,
Paulo e o entregar a Satanás como exclusão social, não condenação espiritual. A destruição de Jerusalém como a queda do tribunal da culpa. Capítulo 6. Jesus contra o acusador, as parábolas do conflito, a linguagem simbólica do inferno e do Geena, o confronto de Cristo com o Sinédrio e os escribas. Vocês são do diabo, o diabo como instituição acusadora. Hebreus 2, 14 e 15. A cruz como a primeira derrota do medo e da morte. Capítulo 7. A queda do templo, o juízo sobre o sistema religioso. O cerco de Jerusalém é de 66 e 70 DC. O cumprimento literal da profecia, não ficará pedra sobre pedra. O fogo do templo como o fogo eterno da purificação histórica. O fim da antiga aliança e do poder sacerdotal. A expulsão do acusador dos irmãos. Apocalipse 12, 10. Apocalipse capítulo 8. O reino consumado e o novo céu. Veja. Capítulo 9, a libertação da consciência, o reino da verdade. Conclusão final, o verdadeiro Satanás é o sistema que acusa, domina e comercializa o medo. A queda do acusador é o dispersar. Então veja, como está rico isso daqui. Olha o capítulo 1 começa, o olhar de Jesus. Depois vai para o capítulo 2, é muita coisa. Ó, só o capítulo 1 é tudo isso aqui. Ó. Tá, tudo isso aqui. Ó. Complemento do capítulo 1. Pedro e Judas, olha, está muito, muito maravilhosa. Então, gente, deixa eu falar aqui. Está aí a apostila, está aí o nosso estudo profundo, nosso estudo bem criterioso a respeito da queda do império, da queda do reino de Moisés, da queda do trono do sumo sacerdote. Nada além disso daí. A queda do poder judaico, do poder das leis, que usavam as leis de Moisés para escravizar, para prender e matar as pessoas. Inclusive, o próprio Jesus foi morto, foi entregue aos romanos para ser morto conforme essas leis, conforme o acusador. Então, se você tiver interesse em adquirir uma apostila dessa aqui, é só você ir aí na descrição, tá aí o link do nosso blog, onde estão as apostilas. Tem diversos assuntos. Esse daqui mesmo é um livrinho de 129 páginas. Nós já estamos, isso aqui já está catalogado na Amazon, tá? E lá estão vendidos em 3 segmentos: PDF, capa dura e capa fina. Está lá. Só que, claro, que lá é vender. Lá eu estou vendendo mesmo, porque lá é dólar, lá é eles que colocam o preço. Aqui não, aqui a gente pede uma contribuiçãozinha mínima para que você venha ter. Porque nós temos trabalho, ó, ver esse assunto aqui, são 3 dias para desenvolver isso daqui, para a apostila estar pronta, para o livro estar pronto. Então a gente pede uma contribuição, mas porque a partir do momento que você entrar nessa história, você entrar nisso aqui, quando você chegar na última página, você vai ter nojo da religião, você vai ter asco de ter um dia ouvido falar que o tal do Satanás era um anjo caído, algo que caiu do céu. E o duro, o triste, é que na nossa geração hoje, são bilhões de pessoas que têm isso na cabeça. E as outras gerações passadas? Hã? E o nosso avô, a nossa avó, tios, religiosos que acreditavam nisso. Davi Miranda, João Calvino, Jacobus Armínios, Lutero, Papa Pio 50, Papa 70, todos eles foram formados com estudo humano, foram formados com base de estudos teológicos e se foram acreditando nisso. Então você, tá aí o material para você. Aí você fala assim, mas por que vender? Por quê? Porque não tem como, é um trabalho que a gente está fazendo. Não é comercializando a palavra. Claro que não, comercializar, se eu pedisse num livro desse 100, 150 reais, aí eu estaria. Mas a gente está pedindo uma contribuiçãozinha nesse, só para você ter uma ideia, nesse 129, que é um livro, de 10 reais, se você puder. Acho que é 10, acho que é. Ou é 15. Acho que é 10 ou é 15, se você puder, para ajudar. Mas também, fique em paz. Só de você, só do que eu falei para você aqui, já mostra para você que esse Satanás inventado para a religião é uma mentira, porque a religião ela é uma mentira. A teologia é uma mentira.
Os pregadores são uma mentira. Você consegue entender? Eu queria muito que um cão guloso desse, um mercenário desse, tivesse uma apostila dessa em mãos. Queria ver ele refutar. Eu queria muito pegar ele e falar assim, não, você é mentiroso por causa disso daqui. Pega uma apostila dessa e vem refutar. Para mim, você nem precisa vir. Refute algum parente seu que estará adquirindo essa apostila, que tiver essa apostila em mãos. Tá bom? Então, eu vou encerrar agora esse vídeo. Eu ia fazer a live, mas não deu certo aqui o sistema. Fiz um videozinho aí de 25 minutos, mais ou menos. E peço, humildemente, se você curtiu, aperta o coraçãozinho, comenta, compartilha, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente. Agora, apostilando a Bíblia, transformando vídeo, transformando live em material escrito, que é muito mais fácil. Você vai lá, você quer tirar dúvida, você vai lá naquela apostila que você adquiriu, tá lá bonitinho. E deixa eu avisar você. Essas apostilas que estão com capa, igual essa daqui, eu estou editando as primeiras que eu fiz, que não tinha capa, que estava tudo desorganizado. Agora não, agora eu criei uma estrutura, eu criei uma base, todas as apostilas saem direitinho. Sai com uma capa, um folha de rosto, sai com epígrafe, sai com dedicatória, sai com a contracapa, o sumário é mais ou menos padrão, tudo certinho, tem o epílogo, tem uma conclusão final, tem uma sinopse do livro. É assim, segue o padrão, tá bom? Mas, graças a Deus que eu estou atualizando e toda aquela que eu atualizo, eu aviso a quem já adquiriu para ter o link novamente, para baixar novamente. E você que está adquirindo essas que tem capa, e se você quiser encadernar, essas não vão sofrer mais atualização, tá? Essas não. Pode encadernar, pode fazer livreto, pode fazer o que você quiser. Boa noite, bom término de terça-feira. Até amanhã, se assim o Pai do nosso Espírito que habita em nós permitir. Tchau, tchau.